as we provide this support to Ukraine, we're going to continue to stand together with our allies in Europe and send unmistakable message that we will defend every inch of NATO territory, every single inch, with a united, galvanized NATO. One movement. That's why I moved over 12,000 American forces along the borders with Russia, Latvia, Estonia, Lithuania, Romania, etc. Because they move once. Granted, if we respond, it is World War III, but we have a sacred obligation on NATO territory, a sacred obligation, Article 5. Gente, é o seguinte, esses dias, no final da semana passada, o presidente Joe Biden, ele anunciou, ele fez um discurso falando que se houver qualquer ataque russo a algum país da OTAN, isso representaria a Terceira Guerra Mundial. E ele falou isso de uma maneira que espantou um pouco, porque foi uma maneira muito normal, sabe? Se acontecer, vai ser a Terceira Guerra Mundial. Isso tendo em vista que você tem já anúncios na região de Lviv, que é a 25 quilômetros da fronteira da Ucrânia com a Polônia. E a Polônia é um país membro da OTAN. Então, a 25 quilômetros, você tem alguns anúncios de bombardeios russos na região de Lviv, 25 quilômetros da fronteira. Se esses bombardeios passam a atingir a Polônia, então você está atingindo o país da OTAN. Lembra que eu já falei, o artigo 5º da OTAN diz que se um país for atacado, todos são considerados atacados. E aí o Joe Biden falou. A gente sabe, o vídeo de hoje eu estou fazendo para tentar explicar para vocês, porque a gente sabe que isso representaria possivelmente um conflito mundial nuclear, se isso acontecesse, mas eu não queria ficar falando só por uma questão de sensacionalismo, mas a gente sabe que uma terceira guerra mundial, nos moldes nucleares, representaria inclusive o fim do mundo. Tá? Isso representaria devastação, basicamente, por quase totalidade, ou talvez a totalidade da vida na Terra. Então não resultaria em coisas boas, logicamente, nenhum conflito vai resultar em coisas boas. Eu vim explicar para vocês um pouquinho sobre a questão nuclear. Esse vídeo hoje é para explicar para vocês um pouquinho sobre a questão nuclear. Os links, todas as fontes que eu utilizei, eu deixo aqui na descrição para vocês. 5 de março de 1968, plena Guerra Fria, período pesadíssimo da Guerra Fria, anos 60 e 70 foram períodos pesados da Guerra Fria, foi assinado o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Entre os países signatários, atualmente, esse tratado, gente, ele é basicamente um tratado pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente os tristes eventos das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E ele demonstrou, por exemplo, alguns países já tinham feito os seus primeiros testes com armas nucleares. Então você teve a China fazendo teste, você teve a União Soviética fazendo teste, você teve os Estados Unidos com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então foi preciso assinar um tratado para controlar isso, até mesmo porque é aquele período que a gente vivia na Guerra Fria. Esse tratado vale hoje, tá? Ele está em vigência até hoje. Foi assinado então em 68 o TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, para evitar justamente o que a gente está pensando aí sobre um conflito que geraria questões catastróficas. O objetivo é que os países que já tivessem armas nucleares, eles não proliferassem mais essas armas nucleares ao ponto de não repassar a tecnologia para outros países. Lembra que a Guerra Fria é aquele período onde você tem influências desse chamado mundo bipolar. Você tem influências de um lado, a União Soviética, do outro lado, os Estados Unidos, para que eles não transmitissem essa tecnologia ou a forma de enriquecimento de urânio para a construção de bombas nucleares. Tá? Então é o seguinte, atualmente o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares conta com 189 países signatários, significa que 189 países assinam o tratado, tá? E você teve apenas uma desistência desse tratado em 2003, que foi a Coreia do Norte. Em 2003, a Coreia do Norte se retirou do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Em 2003, ela era uma signatária, tá bom? Dos países signatários que contêm armas nucleares, tá? Porque não é só o que contém arma nuclear que assina, tá? São 189 países atualmente. Nós temos
Estados Unidos, Rússia, que então herdou, é uma herança da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido, França e China. Esses dois últimos, então, França e China, que assinam, eles ratificaram o tratado, ratificaram apenas em 1992, 93. Em 92 assinaram, de fato, o tratado, tá? Então eles ratificaram só em 92. Então, ó, são cinco países, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, são países signatários que possuem declaradamente arsenal nuclear, armas nucleares, tá bom? Existem também 3 países que têm armas nucleares declaradas, mas que não pertencem, não são signatários do tratado. São eles: Índia, Paquistão e Coreia do Norte. Então, ó, Índia, Paquistão e Coreia do Norte, que se retirou em 2003, tá? Que não assinam o tratado, tá bom? E você tem um país não declarado, que não declara a fabricação e a posse de armas nucleares, que é Israel. E aí está uma grande questão. Aí tem um grande problema. Qual que é o problema? Israel é aliada dos Estados Unidos, vocês sabem disso. Israel é um país aliado da OTAN, inclusive, vocês sabem disso. Ela não tem declaração do tratado, não há uma declaração de Israel sobre armas nucleares, mas ela possui, certo? Então, reparem que o TNP, ao mesmo tempo, ele também tem as suas questões, as suas manobras a serem feitas, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Paralelo ao TNP, a gente tem também, paralelo, tá? Foi criado lá em 1957, então foi antes aí da assinatura do tratado, a assinatura do TNP é de 68, a gente tem a Agência Internacional de Energia Atômica. O que é a Agência Internacional de Energia Atômica? Ela é uma organização ligada à ONU, mas que mantém pela própria ONU, autonomia, tá? Autonomia na sua atuação. A Agência Internacional de Energia Atômica, ela ajuda a fiscalizar, tá? Junto com o Conselho de Segurança da ONU, ajuda a fiscalizar essa questão do enriquecimento de urânio e construção de bomba atômica, mas principalmente, o objetivo principal dela é promover diretrizes para o uso pacífico de energia nuclear. Uso pacífico de energia nuclear, tá bom? Então essa é uma questão importante, ela promove o uso pacífico. Sabe? Em vez de você construir bomba atômica, você usa o uso pacífico de energia nuclear para abastecer, por exemplo, um país, uma região com energia, tá bom? Então você tem paralelo a isso a Agência Nacional de Energia Nuclear. Isso tudo é com muito cuidado, tá? Basicamente você está pisando em ovos quando você está falando disso. Bom, eu quero só falar um pouquinho do Brasil, porque o Brasil também, quer ver, ó? Eu até mostrar aqui para vocês. Você teve em 1900, deixa eu ver qual que é o ano. Você teve em 1967, que foi antes do TNP, você teve o Tratado de Tlatelolco, que é assinado no México, que fala sobre a não construção de ogivas nucleares também na América Latina. O Brasil é signatário desse tratado também. Mas está aqui, ó, no ano mesmo de 1968, quando saiu o TNP, o Tratado de Não Proliferação, eu vou deixar o link para vocês, a gente teve um decreto-lei de 7 de dezembro de 1998. Se eu não me engano, o tratado foi em março, o TNP, e 7 de dezembro não, desculpa, 1º de julho de 68, tá no site do Senado, que o Brasil faz um decreto, o presidente da República, isso 68 é período de ditadura, né? Tá assim, ó, artigo 1º. O Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares, assinado em Londres, Moscou e Washington em 1º de julho de 68, apenso por cópia a este decreto, deverá ser executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data dessa publicação. Só ler um trechinho aqui para vocês. Os estados signatários desse tratado, designados a seguir como partes do tratado, considerando a devastação que uma guerra nuclear
traria a toda a humanidade, em consequência, a necessidade de empreender todos os esforços para afastar o risco de tal guerra e de tomar medidas para resguardar a segurança dos povos, convencidos de que a proliferação de armas nucleares aumentaria consideravelmente o risco de uma guerra nuclear, e por aí vai. De conformidade com as resoluções da Assembleia Geral da ONU, que reclamam a conclusão de um acordo designado a impedir maior disseminação de armas nucleares, comprometendo-se a cooperar para facilitar a aplicação de salvaguardas pela Agência Internacional de Energia Atômica sobre as atividades nucleares pacíficas. Lembrando que o Brasil depois ele também vai ter, você vai ter a construção das usinas de Angra, certo? Então reparem isso que eu estou falando, está no site do Senado, está esse decreto de 1968. Atualmente, porque eu sei, porque o Biden ele falou que entraria numa terceira guerra mundial e você fica naquela questão, né? A luz está estourada aqui, não tem importância não. Atualmente existem cerca de 13.890 ogivas nucleares, sendo que dessas 3.750 são ativas, tá? Tem muita ogiva nuclear, esse número já foi muito maior durante a Guerra Fria, ele reduziu pós-Guerra Fria, mas ainda assim existem. E entre os países membros signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, entre os países membros signatários, que são aqueles 5, Rússia, Estados Unidos, China, França e Reino Unido, só a Rússia e os Estados Unidos contêm 92% dessas ogivas, ativas ou não ativas. Só Rússia e Estados Unidos contém cerca de 92% das ogivas nucleares do mundo, das declaradas. Então reparem qual que é a questão da importância de se pensar, de se ter tratados que consigam, que sejam efetivos para o controle, tá, da não proliferação de armas nucleares. E é por isso que quando eu falei para vocês lá no Joe Biden, quando ele fala assim que vai ter tranquilamente uma terceira guerra mundial, tranquilamente ele não falou, mas ele falou de uma forma muito tranquila, isso representa o fim do mundo, sabe? Isso pode representar. Então isso não é interessante para ninguém, nem pro lado da Rússia, nem pro lado dos Estados Unidos. Eu tirei o áudio do microfone, tudo bem, mas tudo bem, vamos lá. Mas isso não é interessante para ninguém, nem pro lado da Rússia, nem pro lado dos Estados Unidos, e muito menos pro lado da gente, das pessoas, do mundo, certo? Então tá aí, acho que deu uma explicação rápida, mas bem importante para vocês. Tô ficando por aqui, gente. Amo vocês. Beijo.